Senhores, informam que, devido à nossa política de privacidade, a nossa aula começa a ser gravada a partir de agora, ok? Então, vamos começando aí a nossa aula. Se mais alunos chegarem, a gente importa os colegas, ok? Senhores, apareceu aí a nossa tela de entrada de instalações elétricas, unidade 1, seção 3, aula? Apareceu. Muito bom. Senhores, eu tive acesso recentemente ao nosso calendário, né? Já tinha saído faz um tempo, mas só recentemente eu acessei. Informo, né, que a nossa P1, que é a data mais próxima aí, vai ser entre 27 de setembro e 1º de outubro, né? No caso, a nossa prova deve ser então no dia 29 de setembro, ok? Isso deve ser confirmado sistemicamente. Eu, até o final dessa semana, até sexta-feira, devo subir uma atividade para os senhores fazerem, tá? Vai estar lá na unidade 1, sessão 1, aula. Tudo que eu for colocar vai estar nessa unidade, tá? Então vai ter um monte de coisas lá, né? Eu devo descrever, né, atividade para entrega, né? No caso vai ser remoto, vai ser Forms, e a data da entrega, tá? Estou pretendendo fazer essa atividade aí para o dia 10, né? Então vocês vão ter mais ou menos uma semana para realizar a atividade, ok? Vai estar escrito lá também, atividade, tá? Valendo tantos pontos para o dia tal. Bom, recadinho inicial dado, né? Um instante, senhores. Só ajustar um contratempo aqui, ok? Pronto, ajustado. Os senhores me ouvem bem? Os senhores me ouvem? Tô ouvindo aqui, professor. E professor? Ok. Ótimo, então. Então, senhores, olha lá, vamos lá, né? Instalações elétricas, unidade 1, seção 3, estamos aqui na aula ao vivo, né? Ou teleaula, como queira. Lembrando, né, nós temos turmas aqui de elétrica, que isso aqui é o começo da caminhada para vocês em instalações elétricas, né? E temos o pessoal de civil. Como eu já disse, provavelmente só vai ver eletricidade aqui. Talvez veja mais alguma coisa em aplicações específicas. Tá? Então, olha lá. Nós vamos começar agora, né, a falar sobre dimensionamento de condutores elétricos. Tá? E para saber o porquê das coisas, nós temos que entender o que acontece. Para o pessoal da elétrica, isso aqui é feijão com arroz, já é conhecido. Para o pessoal de civil, nem tanto. Vocês devem ter visto isso na parte de física, né, eletromagnetismo. Porém, nós vamos rever alguns conceitos aqui para deixar mais claro o porquê se trabalha da maneira que se trabalha, né? Então, olha lá, resistência elétrica, dificuldade da matéria, circulação de corrente elétrica, né? Então aí, advindo aqui, nós temos basicamente 4 mundos, né? 4 divisões. Nós temos os condutores, são os elementos de baixa resistência à condução elétrica, os isolantes, são elementos de alta resistência à condução elétrica, né? Os semicondutores, que têm uma resistência média e, dependendo de como eles são dopados, como eles são contaminados, eles podem ter a característica de conduzir corrente num sentido e não no outro, né? Base da nossa tecnologia moderna, tá? E os supercondutores, normalmente em criogenia, né? Temperaturas muito baixas, abaixo de menos 80 graus Celsius, às vezes até menos 180, menos 200, né? Aonde a resistência cai praticamente a zero. Tá? Então, no nosso mundo comum da instalação elétrica, nós vamos lidar com o que, basicamente? Condutores e isolantes, né? E esses elementos aqui
nos ajudam no nosso trabalho. Olha lá, falando um pouco sobre condutores, né? Então eu tenho aqui, ó, a resistência dada em ohms é o que? Rho, que é a resistividade do material, multiplicado pelo comprimento do meu condutor, dividido pela área. Então, olha lá, tem um condutor qualquer aqui, eu tenho uma área, um comprimento, né, e a minha resistência dada pelo que? Rho, que é a resistividade do material, multiplicado pelo comprimento, né, dividido pela área. Isso faz um pouco de sentido, né? Se a minha corrente circula aqui, quanto maior a área, mais ambiente para a minha corrente circular, né? Quanto maior o comprimento, mais ela tem que percorrer, né? Então, existem aí alguns detalhes, né? Tá, olha lá, material e resistividade. Senhores, mais um instante, por favor. Então, como eu estava dizendo, né? Olha lá, material e resistividade. Olha lá, ouro, uma resistividade muito baixa. Aqui, essa resistividade já está numa situação interessante, tá? Ela está sendo dada em quê? Em ohms, multiplicado por milímetro quadrado, não por metro quadrado, né? Essa fórmula aqui no SI prevê metro quadrado, aqui já está em milímetro quadrado. Por quê? Porque normalmente os condutores que se usam trabalham com milímetros quadrados. É muito difícil você trabalhar com uma área de 1 metro quadrado para condução de corrente, né? Então essa tabela aqui já está ajustada para milímetro quadrado por metro, né? Então está meio fora do SI porque aqui estou usando uma subunidade, né? Olha lá, ferro puro 0,096, ferro em chapa, né, 0,12, alumínio recozido 0,02277 e cobre puro 0,162, né? Então, os condutores que se usam normalmente são de cobre, tá? Às vezes não puro, pode ter alguma contaminação, tá? Mas é com a resistividade muito próxima do cobre puro, tá? O que acontece? Se usou durante algum tempo, se propôs, né, e chegou a se usar. Opa, mais um colega chegando. Propôs, né, e chegou a se usar condutores de alumínio, tá? Alumínio recozido. Porém, essa prática foi abandonada só em algumas situações especiais, tá? O que acontece? O alumínio, ele sofre uma degradação com o ambiente, com a variação de temperatura e tudo mais, especialmente quando usado como condutor elétrico, e ele começa a ter trincas, né? E essas trincas diminuem a minha área útil, né? Se eu tiver uma trinca aqui chegando a 10% do meu diâmetro, eu tenho a minha área diminuída nesse ponto. Aí o que eu tenho? Eu tenho um aquecimento nesse ponto, o que gera o aumento da trinca, né? Então, o alumínio não é mais utilizado como condutor. Ah, professor, mas eu já vi que em alguns casos usam. Sim, em alguns casos usam. Por exemplo, transformadores para solda, né? Aqueles transformadores para solda de arco, solda elétrica, né? Que é essa que se tem normalmente, qualquer borracheiro tem uma máquina dessa lá. O enrolamento secundário precisa de uma seção grande e é um transformador de grande potência, tá? Fica muito caro fazer de cobre. Então, o que o pessoal faz? Embora a resistividade do alumínio seja quase o dobro da do cobre, né? Se a gente arredondasse aqui para 0,015 e aqui para 0,030, daria quase o dobro aí. Isabela, né? Embora a resistividade seja bem maior, vale a pena pelo custo, tá? O alumínio custa muito mais barato do que o cobre, tá? Então, esses são detalhes. Normalmente, né, instalação residencial e industrial se usa cobre. São usados, em alguns casos, condutores de alumínio, né, por uma questão de peso e custo na distribuição. Tá? Normalmente, esses condutores que nós vemos na rua, pendurados aí nos postes, são todos de alumínio. Tá? Antigamente era alumínio cru, era alumínio nu,
né, exposto ao ambiente. Agora já começou a se usar, já há um bom tempo, há uns 20 anos, começou a se usar o alumínio recoberto, né, com capa de isolante. Tá? Isso tudo tem um motivo técnico para isso aí, né? Tem a ver com corrosão, efeito corona e outros detalhes, né? Mas nosso mundo aqui é o cobre, e embora, bom saber que eventualmente aparece algum alumínio em alguma tabela. Senhores, olha lá, o que eu tenho aqui? Tem um colega chegando. Chegou o Nilson. Senhores, olha lá, o que eu tenho aqui? Tá. Tem uma fonte, 127 volts, né? Meu quadro de distribuição. Tenho aqui um aparelho qualquer, né? Parece um televisor aqui, né? E eu tenho uma certa distância xm, certa distância x em metros, aqui, muito bem, entre o meu quadro de distribuição, por exemplo, a minha fonte, e o meu aparelho. Tenho aqui os meus condutores, né, que tem essa distância aqui, esses x metros, e cuidado, né, nós vimos isso aula passada, a distância entre o quadro de distribuição e a tomada onde o equipamento está ligado nem sempre é uma distância linear bonitinha. Às vezes os cabos têm que seguir pelo conjunto de conduítes, né, e aí uma distância que, se você admitisse numa linha reta que era 5 metros, seguindo pelos cabos, subindo e descendo, tudo vira 10. Esses condutores têm uma certa resistência X, que me causam uma certa queda de tensão ΔV, né? Forma aqui e aqui, só que estamos representando, tá? Em cima e embaixo. Notem, senhores, a minha tensão aqui em cima do meu equipamento vai ser o quê? Vai ser a tensão de entrada, retirados, né, descontados esses ΔV aqui. Então, quanto maior a distância ou mais fino o condutor, mais queda de tensão eu tenho, menos energia, menos tensão, portanto, menos energia eu entrego no meu equipamento. Bom ter esse conceito aqui, né, para saber o porquê existem certas coisas, né? A energia, ela tem a resistência à sua condução, e essa resistência faz diferença. Né? Contei a semana passada para os senhores, né, o caso do meu pai instalando um chuveiro lá, isso há 20 anos atrás, né, que ele resolveu usar fio de 1,5 milímetro quadrado. Mas não deu outra. Chuveiro com 30 segundos deixava o fio quente já. Né? Tá? Se deixasse 2 minutos, é capaz que o isolamento derretesse e o fio nunca mais saísse dentro do conduíte, se não gerasse um curto. Olha lá. Só que tem um detalhe, né? Já pensou estudar caso a caso cada ponto de instalação? Cada pontinho daquele que a gente viu na planta, você vai, vê a carga que é, faz um dimensionamento, estuda a queda, tudo. Meu, isso aí ia dar um trabalho, né, astronômico. Fica inviável? Muita coisa para fazer, né? Alguém pode falar, professor, mas é só trabalho. Sim, é só trabalho que leva tempo, e esse tempo gera custo. Né? E aí você não consegue vender o seu projeto para quem está comprando. Olhem lá. E se já houvesse um estudo para padronizar as instalações, considerando, não é SO, é OSA aqui, tá? Considerando os fatores de instalação? Existem as normas. Né? Então, está normatizado uma série de coisas. A norma NBR 5410, ela é, ou 1054, ela é extremamente grande. Ela tem uma série de coisas. Tá? Entre essas, o dimensionamento de condutores. Olha lá. O dimensionamento correto dos condutores elétricos. Opa, que é isso? Loucura, loucura, loucura. O dimensionamento correto dos condutores elétricos é realizado quando aplicamos 3 critérios básicos descritos na NBR 5410. Secção mínima dos condutores, ou seja, eu tenho um critério aonde eu vou
trabalhar de acordo com uma tabela com uma secção mínima do meu condutor. Tá? Então, para o tipo de aplicação A, eu tenho no mínimo essa secção. Para a aplicação B, eu tenho no mínimo essa secção. Né? Método da capacidade de corrente, ou seja, qual a máxima corrente que vai passar aí? Posso calcular o meu tipo de condutor, a secção do meu condutor, por aqui, ou o método simplificado da queda de tensão, em watts por metro. Ou seja, lembra lá aquela queda de tensão que aparecia nos cabos? Baseado naquilo ali. Então, olha lá, tem os 3 critérios. Como é que eu vou dimensionar? Tenho uma certa situação, faço o trabalho nos critérios. Método da capacidade de condução de corrente. Cabo de 1,5 mm² me serve. Método simplificado de queda de tensão. Também diz que 1 mm² serve. Vou para secção mínima dos condutores, 2,5 mm². E aí? A pessoa que pode pensar em economia fala, não, se aqui diz que serve, vou usar esse. Porém, não é isso que a norma diz. Olha lá. É possível obter um valor diferente para as seções mínimas de condutores para cada critério aplicado. Porém, é importante salientar que a maior seção dentre as resultantes é a que deve ser adotada. Então, essa daqui. Embora possa parecer um critério antieconômico, devido às situações e aos testes que já foram exaustivamente feitos, determinou-se que entre as 3 possibilidades, né, os 3 dimensionamentos, os 3 métodos, vale o que der a maior bitola. Ok? Olha lá, senhores, vamos começar a falar sobre seção mínima dos condutores. Então, olha só que interessante. Isso está na norma, tá? Tipo de instalação. Tá? Instalações fixas em geral. Por que instalações fixas? Porque eu tenho instalações flexíveis, tá? Ou seja, eu tenho instalações de sistemas que não vão ficar ali para sempre, tá? Aonde eu uso isso aqui, tá? Por exemplo, feiras e convenções. Né? Eu tenho lá um galpão que ele tem pontos de energia apenas, e eu vou ter que distribuir a energia de acordo com os estandes que vão ser colocados nessa feira. Opa! Então, precisa se ter um certo cuidado ali. Olha lá. Condutores isolados de cabos, condutores nus. Então, alguém pode falar, pô, professor, condutor nu é. Dependendo da aplicação, você tem sistemas de isolamento e o condutor sendo colocado nu. Tá? Detalhe, isso aqui tem toda uma norma, isso aqui tem toda uma situação, não é para sair colocando o condutor nu por aí. Tá? Nosso trabalho, especialmente em instalações elétricas residenciais, vai se focar em condutores e cabos isolados. E aí eu tenho, olha lá, circuito de iluminação, tá? Secção mínima do material em milímetro². Né? Cobre, 1,5 milímetro². Alumínio, 16. Notem a diferença. Alguém pode falar, pô, professor, mas é 10 vezes. É 10 vezes. Tá? Por quê? Porque o alumínio tem lá os seus problemas. Então, se for usar, vai ter que ser dessa maneira. Tá? Circuito de força, TUEs e TUGs. Tá? Tomadas de uso específico e tomadas de uso geral. Olha lá. 2,5 milímetros para o cobre, 16 milímetros para o alumínio. Tá? Circuito de sinalização e circuito de controle. Tá? Então, são circuitos de baixa potência. 0,5 milímetro² cobre, não se usa alumínio aqui. Tá? Alguém pode falar, pô, professor, mas é só 16 milímetros² de alumínio. É. Tá? Por quê? O alumínio ele não tem a mesma flexibilidade do cobre. Tá? Então, se você pegar um cabo de alumínio muito fino, por exemplo, 6 milímetros², 2,5 milímetros²,
Pode ser que ele até conduza a corrente para o que você quer, mas na hora de instalar, você vai acabar danificando o condutor. Então, também o diâmetro maior, a secção maior já é pensando nisso, né? E aqui, condutores nus, tomadas de força, circuito de sinalização e controle, né? Notem que para condutores nus a bitola aumenta, né? Não no alumínio, mas nas aplicações de cobre. Tá? Por quê? Condutores nus têm que levar em consideração alguns eventos, alguns detalhes. Contaminação, né? Eventualmente corrosão e, tá? Imagina que o condutor nu ele está exposto ao ar. Alguém pode falar, pô, legal, ele tem uma boa dissipação exposto ao ar. Só que se ele tiver com uma capa, e dependendo da condutibilidade térmica da capa, ele consegue dissipar melhor o calor com a capa do que exposto direto ao ar. Porque, embora eu tenha um elemento que gera uma certa dificuldade à dissipação de calor, a minha área final é maior. Então, aí, né, foram feitos todos os estudos e se chegou a essa situação. Olha aqui, para ligações flexíveis, né? Para um circuito específico, como especificado na norma do equipamento. Aí você olha lá, né? Ó, eu tenho um motor e o motor aqui pede que você tem que, né, olha lá a tabela, não, para 10 metros, que é o que eu tenho, pede, sei lá, 2,5 milímetros quadrados. É isso aí que você vai trabalhar. Tá? Qualquer outra aplicação, né? 0,75 para cobre, né? Extra baixa tensão, 0,75 para cobre. Tá? Então, para sinalização e outros sinais de baixa tensão, às vezes você tem sistemas em 12 volts, 15 volts, 24 volts, pelo menos 0,75. Tá? Isso é para instalação, não é para uso interno. Existem equipamentos que usam fios com bitola muito menor porque não precisa. A corrente ali é muito pequena. Mas para instalação, deve-se seguir. Isso aqui, 0,75 já é um cabo, um fio bastante fino. Olha lá. Então nós vimos o quê? Nós vimos o critério da secção mínima. Então, na dúvida, vou lá e olho o critério da secção mínima. Uma consulta razoavelmente rápida. Né? Já dito que normalmente vamos trabalhar só com condutores isolados em circuito de iluminação e circuitos de força, está tranquilo por aqui. Tá? Lembrando, existem TUEs e conexões especiais que trabalham com correntes muito elevadas que não é só 2,5 não. Chuveiro, aquecedor, alguns tipos de ar-condicionado, torneira elétrica, fatalmente essa bitola aqui sobe, tá? Essa secção aqui sobe, aumenta. Método da capacidade de condução de corrente. Né? Aí dá um pouco de trabalho. Né? Pode-se dividir esse método em 7 etapas. Etapa número 1. Tipo de isolação, tipo do isolante que o meu condutor vai ter. Etapa número 2. Classificação do método de instalação. Isso é muito importante. Número 3. Cálculo da corrente nominal. Número 4. Número de condutores carregados. É um critério. 5. Determinação da bitola do condutor. 6. Aplicar fatores de correção. Basicamente temperatura e aglomeração. A gente já vai ver isso com calma o que é. E 7, cálculo da corrente corrigida, ou seja, aonde nós chegamos, finalmente, com que corrente eu vou trabalhar para adotar um condutor. Então, olha lá. Primeiro, vamos falar em tipo de isolação. Quais são os tipos de isolação padronizada que nós temos no mercado? Né? Olha lá, tipo de isolação. Eu tenho policloreto de vinila, o famoso PVC. Tá? Então, você tem cabos até 300 metros quadrados. Estranho. Tá?
ou é para você fazer uma instalação até áreas de 300 metros quadrados, ou até 300 milímetros quadrados, e faltou 1 milímetro aqui. Tá? Então, o que acontece? Olha lá, temperatura máxima para serviço contínuo. Tá? Então, o que acontece? Aquele trabalho em serviço contínuo, liga e fica ligado. Tá? 70 graus. Essa é a temperatura do condutor. Tá? Então, o condutor, o fio ou o cabo de cobre, lá dentro está a 70 graus. No máximo, se eu usar isolamento de PVC. Tá? Temperatura limite de sobrecarga, ou seja, eu dou um pulso de corrente, tá? Eu tenho lá uma partida de motor, ou tenho uma carga que precisa de muita energia no início, uma carga resistiva, que a resistência diminui com o aumento da temperatura, por exemplo. Tá? Então, você dá um pulso de corrente no condutor, temperatura, limite desse pulso, desse aumento de temperatura, 100 graus. Tá? Temperatura limite de curto-circuito, ou seja, se houver um curto, o meu condutor, os meus cálculos indicam que o meu condutor não pode passar de 160 graus. Por quê? Embora haja uma margem de folga, acima de 160 graus o PVC tende a fundir, tende a derreter. E aí, o que acontece? Se eu tenho dois condutores, um colocado em cima do outro, e os dois aquecem, e o meu condutor tende a derreter, daqui a pouco eu tenho um curto-circuito, um encosta no outro. Tá? Ou, daqui a pouco eu tenho um sistema onde, quando eu ligo um motor, acende uma lâmpada. Por quê? O condutor do motor esquentou tanto que ele derreteu o isolante dele e derreteu o isolante do cabo que liga a lâmpada do lado. Então começam a acontecer essas coisas malucas aí. Depois eu vou contar um caso para vocês que aconteceu hoje comigo. Ok? Isso é depois. Se eu aplicar cloreto de polivinila, né, aqui deve ser para áreas maiores que 300 metros quadrados, provavelmente. Temperatura máxima a mesma, temperatura de sobrecarga a mesma, só que a temperatura de curto-circuito cai. Por quê? Porque eu vou ter uma condição aqui onde o meu condutor vai ser maior e ele pode vir a degradar com mais facilidade. Tá? Isolante, borracha de etileno propileno, o famoso EPR. Tá? Também conhecido como plástico borracha. Olha aqui, ó. Temperatura aqui sobe para 90 graus Celsius, aqui para 130, aqui para 250. É um isolamento melhor, porém é mais caro. Tá? E o polietileno reticulado, XLPE, a mesma coisa. Alguém pode falar, pô, professor, mas por que não se adota o polietileno aqui para tudo? Porque é mais caro. Tá? A Pirelli, uma vez, lançou o tal do Pirastic Super. Tá? O que era o Pirastic Super? Era um fio com uma capa de polietileno reticulado e uma sobrecapa de PVC. Tá? Então ele tinha uma característica de resistência melhor à temperatura. Ele era um condutor de melhor qualidade. Tá? Ele adotava os dois critérios aqui, sendo que a capa inicial principal, a interna, né, que ficava em contato com o condutor, era de polietileno reticulado e a camada externa de PVC. Então, era aquele cabo que quando você cortava, você olhava o isolamento, ele tinha isolamento branco por dentro e uma capa colorida por fora. Podia ser vermelha, amarela, preta, né? Mas ele tinha sempre uma capinha branca dentro. Tá? Aquela parte branca era o polietileno reticulado. Tá? Existe, mas não é normatizado, tá? Só é usado em alguns tipos de instalação, o isolante com um cabo de silicone. Tá? O isolante com cabo de silicone também opera dessa maneira aqui. Ó. Tá? É muito bom, suporta a temperatura, só que é um cabo só para pequenas conexões, aí usado eventualmente. Não sei nem se a norma permite que ele seja usado em equipamentos hoje. Tá? Eu sei que já vi
especialmente na época aí que as lâmpadas fluorescentes tubulares ganharam o mercado, né? Muita instalação entre o reator e a lâmpada feito com cabo de silicone. Tá? Era um cabo bem macio, né? Era bem molinho e suportava o trabalho ali. Tá? E outra característica, né? Era um cabo que suportava bem a condição de alta tensão que era necessário para a partida da lâmpada. Então você partia a lâmpada lá com 250, 300, 350, 400 volts. Ele era um cabo que suportava bem esse pulso de partida aí. Etapa 2, classificação do método de instalação. Então, primeiro eu preciso saber com que tipo de isolante eu vou usar. Né? Então, isso aí influi a parte de custo. Às vezes, o pessoal fala, ó, o custo não importa, faça uma coisa segura. Então, você usa um isolante melhor. Né? Alguém fala, não, meu, a gente trabalha aqui na linha d'água, tem que trabalhar com o mais barato possível. Você vai trabalhar com um isolante de custo mais baixo. Um instante, senhores. Muito bem. Classificação do método de instalação. Isso é interessante, olha lá. Eu tenho aqui um exemplo, tá? A tabela lá na norma vai desde o número 1 do método 1 até o método 73. Né? Então, e cada um com a sua descrição. Tá? Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de secção circular embutido em parede termicamente isolante. Tá? Professor, como é que eu vou saber se a parede é termicamente isolante? Se não tiver especificação, na dúvida ela é termicamente isolante. Tá? Antes pecar por excesso do que por falta. Né? Alguém pode falar, não, olha, a nossa parede aqui ela tem uma condutibilidade térmica muito boa. Tá? Devido à construção assim assada, aí tudo bem. Você talvez possa operar com uma outra parte da tabela. Olha lá. Cabo multipolar em eletroduto de secção circular e embutido em parede termicamente isolante. Então aqui eu tenho o cabo, eu tenho a parede, o eletroduto e os cabos dentro. Aqui eu tenho a parede, o eletroduto e os cabos em trifólio, né, os cabos junto. Né? Então, A2. Esses métodos de referência servem para quê? Para depois se fazer a consulta de outros parâmetros que devem ser aplicados. E por aí vai, dependendo do tipo de instalação. Senhores, agora eu vou fazer uma mudancinha aqui, ok? Senhores, eu tenho aqui uma cópia da norma, né? Então, olha lá. Deixar visível para os senhores aí a tabela de tipos de linhas elétricas? Sim ou não? Sim. Obrigado. Então, olha lá, aqueles métodos, né? 1, 2, 3, né? E aí, né? Olha aí. Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de secção não circular sobre parede. Embutido em alvenaria. Cabos unipolares ou cabo multipolar sobre parede, espaçado dessa 0,3 vezes o diâmetro do cabo, né, com espaçamento. Né. Cabos unipolares ou cabo multipolar fixado diretamente no teto. Né, então, no suporte, cabo fixado no teto. E aí, senhores, vai embora. Olha lá. Bandeja não perfurada,
né? Perfilado ou prateleira, né? Bandeja com perfuramento, perfuração, perfurada, né? Eletrocalha aramada, então é uma grelha de arame aqui com cabeamento em cima, né? Cabos unipolares ou cabo multipolar em leito, né? Então você tem uma coisa que parece uma escada e o cabo amarrado nela, né? Suspenso, condutores nus ou isolados sobre isolantes, né? Antigamente, instalação elétrica tinha muito isso, o pessoal saía pregando umas tarraxas, né, no telhado, né, na estrutura do telhado, e prendia o cabo ali. Tá? Olha lá, ó. Cabos unipolares ou cabos multipolares em espaço de construção, sejam eles lançados diretamente sobre a superfície do espaço de construção, sejam instalados em suportes ou condutos abertos, bandeja, prateleira, tela-leito, dispostos no espaço de construção. Então, eu tenho aqui uma situação, né? Um vão no concreto e o cabo colocado dentro. E aí tem algumas especificações, né? A relação entre V e o DE, né? Então, se V estiver entre 1,5 e 5 vezes DE, você usa B2. Se o V estiver entre 5 e 50 DE, você usa B1. Né? Já vai ver esses detalhes aí. E aqui, ó, senhores, vai embora com cabo enterrado, cabo em parede, cabo em calha. Né? Olha aqui, ó. Condutores isolados em eletrodutos de secção circular contido em canaleta ventilada e embutida no piso. Né? A canaleta é ventilada, tá vendo? Então, existe uma possibilidade de um aquecimento, o ar quente sair pela canaleta e o ar frio entrar aqui pela lateral. Tá? Olha aqui, ó. Cabo multipolar embutido diretamente em parede termicamente isolante. Lembra a aula passada que eu falei do cabo chumbo? É o típico exemplo. Tá? Ele está chumbado direto dentro da parede. Ele foi preso dentro da alvenaria. Né? Tipo A1. Né? Então, olha aqui, ó, 52, 53 e vai embora. Existe uma série de... até 73. Condutores isolados em eletroduto, cabos unipolares ou cabo multipolar embutido em caixilho de porta. Então eu tenho a porta e aqui dentro do caixilho, aqui dentro do batente, né, eu tenho a minha cabeação. Até para isso tem especificação. Tá? Então, uma série de coisas, dependendo da atuação que você vai ter, você tem que consultar. Essa daqui é importante, ó. Cabos unipolares ou cabo multipolar diretamente enterrados sob proteção mecânica adicional. Então, o que acontece? O cabo está enterrado diretamente no solo. Só que, como eu tenho carga elevada passando aqui em cima, eu tenho uma capa, normalmente metálica, aqui para evitar deformação no cabo. Tá? Para evitar que alguma coisa atinja o cabo. Né? Então, às vezes, o cara fala, ah, não, o pessoal finca estaca de vez em quando aqui, pode ficar estaca. Tem um elemento de proteção aqui. Se o colega tentar fincar estaca, ele vai encontrar esse elemento de proteção. Tá? Normalmente é bom ter na planta, né, a demonstração, e aqui sim, com uma certa precisão, da onde está esse cabo. Tá? Nesse caso aqui, é bom se ter na planta, olha, essa aqui é a linha que segue o cabo, e você pede lá para que se respeite 0,5 metro para cada lado, para qualquer tipo de estaqueamento, perfuração, escavação e tudo mais. Né? Assim como, olha aqui, ó, cabos unipolares em eletrodutos de secção não circular ou em canaleta não ventilada enterrado. Tá? Então, normalmente o que você tem? Você tem isso aqui e em cima, existe todo um distanciamento padrão aqui, tem em norma, né? Por exemplo, o cabo, esse eletroduto está enterrado a 70 centímetros só lá dentro. A 30 centímetros, você enterra uma faixa de plástico amarela e preta. Especial para isso, resistente à corrosão e tudo mais. Por quê? Isso aqui é pensado pelo tamanho da garra da retroescavadeira. Né? Qual que é a ideia? Quando o cara passar a primeira vez a retroescavadeira aqui, ele não vai atingir o eletroduto, mas ele vai
puxar o pedaço do plástico para fora. Né? E aí o cara vai vendo o revolver da Terra, opa, tem uma faixa amarela e preta aqui, porque a próxima escavada você pode pegar o eletroduto energizado ali embaixo. Tá? Você pode pegar o eletroduto com condutores energizados ali embaixo. Né? Então, se algum dia o pessoal de civil for trabalhar com o sistema enterrado, lembre-se, existe uma série de protocolos para a proteção da cabeação, ok? Então, senhores, voltamos aqui à nossa apresentação. Peço aos senhores mais um instantinho, ok? Então, senhores, aí saber o método de instalação, dependendo do método de instalação, pegar aqui a referência. A gente já vai ver para que se usa isso aqui. 3. Cálculo da corrente nominal. Então, o que eu tenho? Eu tenho lá o meu elemento de carga, né? E olha lá, os parâmetros utilizados nos cálculos são P, potência ativa em watts, quando eu tenho um elemento que opera com potência ativa, por exemplo, chuveiro, ferro de passar, torneira elétrica, né? Eu sei que é em watts. Potência aparente, volt-ampere, porque alguns equipamentos não vêm watt, vem volt-ampere. Tá? Ou eu sou obrigado a fazer o quê? A pegar a potência em watts, né? Dividir pelo cosseno φ, pelo fator de potência, para encontrar a potência aparente. Tá? Por quê? Com a potência aparente é onde eu vou conseguir a corrente. Se eu dividir a potência em watts pela tensão, eu não consigo a minha corrente total quando eu tenho um sistema qualquer com fator de potência. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Pegar a potência em watts, dividir pelo fator de potência e encontro a potência aparente em volt-ampere. E aí sim eu faço os cálculos. Tá? Então tem que dar uma olhada na especificação do que vai ser instalado ali. Lógico, esse caso aqui é usado em condições especiais. Por exemplo, eu tenho um ar-condicionado, né? Então ele tem lá um cosseno φ 0,8. Tá? Por quê? Basicamente tem um motor elétrico ali, que é o principal do consumo de energia, né? E praticamente o cosseno φ desse motor é o cosseno φ do equipamento, porque a parte eletrônica puxa muito pouca potência. Tá? Então não influi no cosseno φ do conjunto. Tá? Para aplicações industriais, eu tenho correção de cosseno φ. Para aplicações residenciais, não. Tá? Então, eu posso ter lá um ar-condicionado residencial ou uma máquina de lavar que tem um cosseno φ 0,8, 0,78, e aí eu tenho que levar isso em consideração. Tá? V, tensão entre fase e nêutron, V maiúsculo, tensão entre fases, tá? N, rendimento. Tá? Para circuitos monofásicos, pode-se utilizar as seguintes equações. Então, quando eu tenho fase e neutro, circuito monofásico, né? Olha lá, carga resistiva, a minha corrente, né? Base é a potência dividido pela tensão. Tá? Carga indutiva, eu tenho aqui a potência dividido pela tensão, multiplicado pelo cosseno φ, multiplicada pelo rendimento. Né? Lembrando, cosseno φ é menor que 1, rendimento é menor que 1, então a minha tensão, o meu resultado aqui, né, vai ser em volts, por quê? Porque o cosseno φ é dimensional e o rendimento também é dimensional, tá? Só que eu vou ter uma tensão menor para a mesma potência, então eu vou ter uma corrente maior. Tá? E para uma carga qualquer, que eu não sei como é que ela é, tá? Eu admito, né, potência aparente dividido pela tensão. Ah, professor, mas só vem a potência ativa e não tem o fator de potência na placa do equipamento. Admite, então, que você vai trabalhar com, em vez de S aqui, P sobre V. Tá? A maior parte dos equipamentos, né,
90% do que a gente coloca na tomada, esses cálculos não são necessários porque a potência do equipamento é muito pequena. 100 watts, 80 watts, 30 watts, 4 watts, né? Especialmente hoje, onde você tem muita eletrônica e muitos sistemas com uma adoção de economia de energia, né? Então, os equipamentos são de baixa potência. Alguém pode falar, pô, um professor, um computador. Computador, a fonte de um computador, você pode ter ali de 250, 300, 350, 400 e 500 watts, são as fontes comuns, né? Fonte de 500 watts já é aquele computador de game, que já mais parrudão, né? Nós estamos falando de 500 watts, gente. Se você pensar 500 watts em 127 volts, uma continha rápida aqui. Quase 4 amperes. Só que 500 watts é a corrente, aliás, é a potência máxima da fonte. Então, seria o quê? Seria o computador prevendo tudo que pode ser instalado nele, de memória, placa, sistemas auxiliares, sistema de coprocessador, tudo que você puder imaginar, que puder pendurar naquela máquina, trabalhando com o processamento máximo, você chegaria aí, por exemplo, num computador muito parrudo a 500 watts. A máquina que eu tenho, que eu estou rodando com ela em cima da minha mesa aqui, tem uma fonte de 200. Tá? Eu tenho uma outra máquina, que eu quase que aposentei, depois eu trouxe ela de volta à vida aqui, que tem uma fonte de 300. Quer dizer, hoje no dia a dia, né, então, muitas coisas aí, muitos equipamentos, o pessoal fala, ai, não deixa carregador de celular na tomada. Gente, você pega o carregador de celular, carregando o celular, ele vai te dar quanto? Ele te dá uma corrente de uma tensão de saída de 5 volts a uma corrente de 1 ampere. Isso são 5 watts. Quando ele está carregando o celular. A hora que você tira o celular e deixa ele sozinho ali, tá? Normalmente carregadores inteligentes, ele consome para funcionar 0,35 de watt. Tá? Quer dizer, é bom tirar da tomada, economiza, mas não é nada assim, não é nada assim tão sensível, não. Eu vejo uns especialistas, né? Esse pessoal que dá entrevista em televisão, não, tira tudo da tomada, o carregador de celular, filho. Tá? Vamos fazer uma continha rápida. Tá? Vamos dizer que você tem um carregador de celular ruim pendurado na tomada. Ruim. Vamos dizer que ele, sem carregar nada, quietinho ali, ele consome meio watt. Meio watt-hora, portanto. Tá? Durante 1 hora, meio watt-hora. Né? Vou fazer uma continha rápida aqui. Olha lá. Pegar um mês e 30 dias, multiplicar por 24 horas. Tá? Dá, de novo, 30, 24 vezes. 720 horas. Vezes meio. 360 watts. Tá? Aí alguém pode falar, pô, 360 são 360 watts hora. Não são 360 quilowatts hora. Tá? Dá pouquinho mais do que 1/3 de quilowatt-hora. Tá? Agora vamos fazer uma outra conta. Inverno, um chuveiro. Tá? Chuveiro lá no inverno, água quentinha, 6.000 watts. Muito bem, 6.000 watt-hora. Banho de 10 minutos, né? Divide por 6. Tá? 10 minutinhos, 1.000 watts. Então, você fez o quê? Nessa brincadeira, você que é isso? Coisa estranha. Nessa brincadeira, você, em 10 minutos de chuveiro, tá?
consumiu 3 vezes mais, tá, do que aquele carregador o mês inteiro na tomada. Você pode falar, pô, professor, é muito? Não. 360 watts hora não é pouco mais. Né? Pense em 1 hora de chuveiro, todo mundo tomando um banho, 4 pessoas na casa, todo mundo toma banho de 15 minutos. Tá? São 6 kWh. 30, 6 vezes. Só aí, 180 kW. Não é 180 watts, é 180 kW. Tá? Só uma continha rápida aqui. 180 kW. Tá? Se eu dividir só por acaso, né, por 360, tá, é um gasto de energia 500 vezes maior do que o carregador de celular na tomada o mês inteiro. Então, o que a gente deduz? Quer economizar energia? Ah, tudo bem, tira o carregador da tomada, tira o carregador da tomada. Mas é muito mais importante diminuir, se possível, 1 ou 2 minutos no chuveiro. Tá? Procurar trabalhar melhor, não deixar a geladeira, que é uma carga já razoável, muito tempo aberta. Tá? Máquina de lavar. Tá? Não ligar a máquina de lavar para 2 pecinhas. Espera juntar bastante roupa. Né? Alguém pode falar, pô, professor, mas a máquina cheia não consome mais do que a máquina vazia? Sim. Tá? Só que aquela história, a relação de consumo dela entre o nível máximo e o nível médio é muito mais econômica sendo usada no nível máximo do que no nível médio. Ou no nível mínimo. Né? Então, dicas aí. Olha lá. Para circuitos bifásicos, basicamente 220, chuveiro, né? Cálculo da carga resistiva. P sobre Vzão, né? Tensão entre fases, aqui os 220, 230 volts. Carga indutiva, P sobre V vezes cosseno φ vezes o rendimento. Né? Então, notem, eu peguei o P, a potência, né? Peguei um elemento que tem cosseno φ e tem rendimento e fiz a conta para conseguir a corrente. Alguém pode falar, pô, professor, mas por que fazer a conta assim? Porque muitas vezes o equipamento tem uma etiqueta resumida e não tem a potência aparente em volt-ampere. Ele te dá o quê? A potência ativa, aquela que ele entrega na ponta, né? Ele fala de cosseno φ e fala de rendimento. Aí quando você faz essa conta aqui, você consegue a corrente real. Por quê? Porque quando eu divido a potência útil ou ativa, né, a potência real, pelo cosseno φ, pelo rendimento, eu encontro a potência aparente. Aí eu divido pela tensão e encontro a corrente. E carga qualquer que eu não sei, pega lá a potência aparente e divide pela tensão das 2 fases. Tá? E por fim, para circuitos trifásicos, né, normalmente não se usa sistema trifásico em residências, mas pode ser que você tenha uma situação mista, um comércio, por exemplo, né, carga indutiva, entra o raiz de 3 aqui embaixo, carga qualquer, entra o raiz de 3 aqui embaixo. Então, você divide aqui por 1,74, né, além de tudo que você já dividia, mais ou menos o raiz de 3. Tá? Então, aí você encontra a corrente nominal dos vários sistemas aí em questão. Aí é uma questão de observar o tipo de elemento que vai ser ligado lá na frente. Número de condutores carregados. Tá? Então, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber quantos condutores carregados eu tenho dentro do meu eletroduto. Tá? Olha lá, circuito monofásico, condutores carregados, 2. Alguém pode falar, pô, professor, mas e o terra? O terra não está carregado. Ele é um condutor de segurança e normalmente a corrente que circula por ele é 0. Tá? Pode ter uma corrente mínima se você tiver alguma fuga, mas normalmente não é para ter fuga. Ok? Normalmente a corrente é 0. Monofásico a 3 condutores. 2, que é o
o cabo terra aqui junto. Você nota que não muda. Bifásico sem neutro, 2. Bifásico com neutro, 3. Alguém pode falar, pô, professor, por que 3? Porque o neutro pode conduzir corrente. Tá? Então eu tenho duas fases e o neutro. Tá? Trifásico sem neutro, 3. Trifásico com neutro, 3 ou 4, aí dependendo se o seu neutro tem função de equilíbrio ou não da carga, se ele vai estar energizado ou não. Tá? Então, notem, aqui, sob qualquer condição, é desconsiderado o cabo terra, é desconsiderado o cabo de segurança para cálculos. Tá? Não é que é para tirar ele do circuito. Ele está lá por uma função muito importante. Né? Determinação da bitola do condutor. Ufa! Então, o que eu tenho? Lembra lá os métodos de referência que eu vi? A1, A2, B1, B2, C. Opa! Os mais colegas chegando. Teve um que eu não ouvi. Só um instantinho. Senhores, chegaram recentemente Matheus e o Alisson. Algum dos senhores ficou muito tempo esperando? Boa noite, professor. Eu estava tentando entrar pelo link que foi mandado pela diretoria e pelo AVA, e sem sucesso. A amiga Jade que mandou o link para mim, eu consegui entrar. A partir eu avisei isso a aula passada, né? E inclusive eu coloquei lá, se você entrar na unidade 1, sessão 1, onde tinha o link, não tem mais, está lá um texto dizendo que nós vamos, a partir de hoje, trabalhar com o plano A, vamos trabalhar pelo AVA, pelo visto você conseguiu, né? Não, o que eu digo é o seguinte, eu ouvi o sinal de entrada e quando eu fui ver tinha 2 alunos, quer dizer, eu ouvi o do último, eu não sei se os dois chegaram juntos ou se alguém, se um dos dois, né, se o Alisson ou o... Agora eu esqueci quem entrou junto, o Lucas, ficou muito tempo esperando. Diga, Lucas. Sim, eu fiquei um pouco, hein, professor? Eu, Matheus. Tá. Bom, importante que todos estão aqui agora, lembrando, né? Essa aula vai ficar gravada no Teams, então dá para você olhar a gravação por lá, ok? Tranquilo, professor, obrigado. Nada. Então, senhores, olha lá. Tínhamos lá os métodos de referência, lembra que a gente viu? A1, A2, B1, B2, C, D e por aí vai. Ó, número de condutores carregados. Então eu tenho o tipo de instalação, quantidade de condutores carregados, secção nominal, né, que eu devo adotar e, né, a corrente que eu consigo conduzir. Então notem, né? Um cabo de 2,5 milímetros quadrados, que é o cabo padrão indicado para tomadas de uso geral, né? E algumas tomadas de uso específico quando a corrente não é acima. Ó, dependendo da quantidade de condutores, eu posso ir de 19,5, tá? Ou melhor, posso ir de 29, né, amperes até 17,5 no pior caso. Né? Então, aí existem pessoas que fazem o quê? Simplesmente adotam a coluna que é menor aqui e manda bala. Tá? Tudo bem, é um método seguro, só que você pode estar jogando dinheiro fora. Tá? Você pode ter uma instalação onde um condutor de 2,5 milímetros quadrados suporta quase 30 amperes e você está trabalhando com ele a 17,5. Então, se você precisar de 30 amperes, olha o que vai acontecer. Ó. Seu método não vai trazer aqui. Ó. Tá? Vai trazer aqui. Então, em vez de 2,5, você está usando 10. Então, é por isso que é importante entender como isso aqui funciona e dar uma consultadinha. Normalmente, quando você tem uma instalação residencial, você vai usar lá um método único. Eletroduto em parede com isolamento térmico. Então você vai pegar lá, sei lá, o A1 ou o A2 e trabalhar em cima dele.
mas eventualmente, né, às vezes alguém chega e fala, olha, eu tenho uma instalação, estou fazendo dimensionamento de uma casa, numa chácara, e eu tenho lá uma bomba d'água no rio, tá, que usa um motor lá de meio cavalo, que me consome uma corrente X. E como é que a energia vai até lá? Eu tenho uma série de postes e eu vou nesses postes. Tá? Ou eu tenho uma cerca aqui que me divide uma parte, eu vou passar em cima da cerca. Tá? Ou eu vou enterrar o cabo. E aí é um sistema diferente, que eventualmente, dependendo do sistema que seja, você pode usar uma quantidade maior de corrente naquele cabo. Então, em vez de usar um cabo de 10 milímetros, você vai poder usar um de 4. Tá? E isso dá uma economia razoável. Isso dá uma economia a se pensar aqui. Tá? Determinação da bitola, segundo método. Alguém pode falar, pô, professor, mas qual que é a diferença? Não tem diferença nenhuma. É que aqui, olha o quanto sobe a secção nominal. Então, eu dividi a tabela em duas. Né? A primeira ia de meio a 50 milímetros quadrados. A segunda vai de 70 a 1000. Alguém pode falar, pô, professor, mas 70 milímetros quadrados? Aqui você já está caindo em residencial de grande porte, condomínio, né? Então eu tenho um prédio de condomínio. Como é que eu vou subir com a energia lá do relógio até o apartamento do colega? Eu tenho lá uma tirada onde eu vou conduzir toda a energia por ali, tá? Toda a energia vai por esses 3 ou 4 cabos até o apartamento do colega, né? Então ele vai lá desde a unidade de medição do relógio até o apartamento. O apartamento fica no 20º andar. Bom, fazendo uma conta rápida e simples, né? 20 vezes 3, estou pegando aí, arredondando para 3 metros de altura cada laje, né? São 60 metros, mais a distância até a medição, às vezes você tem aí mais 20, 30, 40 metros. Daqui a pouco você tem uma carga a 100 metros de distância, né? Em que você vai usar toda a sua instalação. Tá? Você não vai subir para lá com cabo de 10 milímetros quadrados. Esquece. A tua tensão de entrada lá no quadro vai despencar. Você vai ter que optar por cabos de bitola maior. Tá? Então, tanto ao pessoal de elétrica quanto ao pessoal de civil, muito cuidado quando for dimensionar condomínio, especialmente prédios, tá? Com mais de 2, 3 andares, comércio. Alguém pode falar, não, eu tenho vários estandes aqui, tudo, né? Um shopping, por exemplo. Filho, você tem um shopping, tá? Só que o colega ele pode comprar o ar condicionado, a tonelada refrigerada do shopping, ou ter o ar condicionado dele. Ar condicionado. É uma cafeteria. É uma cafeteria. Você tem máquina para fazer café, você tem refrigerador, né? Tem uma série de utensílios aí, né? Eventualmente, não pode usar gás. Forno elétrico, fogão elétrico. Né? Então, o que acontece? A quantidade de energia que você tem que estar disponível para aquele box ali, não é uma coisa onde você vai mandar, não, manda um cabo de 10 milímetros quadrados aí que tá bom. Dependendo da potência instalada especificada, a tua bitola vai ter que crescer. E da distância entre aquele ponto de consumo e o seu quadro geral de distribuição lá, o quadro grande do condomínio. Tá? Então, às vezes, dependendo da situação, eu tenho o quê? Eu tenho um espigão, uma linha principal no condomínio, que não é nem cabo que se usa, é barramento. Tá? Então, tem barramento de cobre, né? Parece um sarrafo de madeira, né? Tem 20 milímetros de largura e, sei lá, 100, 120, 130 milímetros de altura, né? Então, aquelas 3, 4 barras de cobre, onde, né, corre o principal, e dali eu derivo para
os meus quadros de distribuição local. Tá? Então, instalação comercial de grande porte, a coisa já começa a ficar complicada. Tá? É a mesma coisa com instalação industrial. Instalação industrial, você chega com o cabo até uma certa bitola. Dali para frente, é barramento. Tá? É outro mundo, é outra história, é outro dimensionamento. Tá? Então, chegamos aqui até 1000 milímetros quadrados. Determinei a bitola, legal, olha lá, etapa 6, aplicar fatores de correção. Eu tenho o FCT, fator de correção de temperatura. Isso é muito importante. Tá? Quanto mais esquenta, mais o meu isolante pode estar sendo exposto a uma situação complicada. Tá? E lembre-se, quanto mais esquenta, mais o cobre dilata. Quanto mais ele dilata, menos ele conduz, maior a resistência e maior a temperatura. Por quê? Quanto mais resistência para a mesma corrente, maior a queda de tensão, mais potência dissipada. Até que ele chega e se estabiliza num ponto. Então, e FCA, que não é Fiat Chrysler Automotive, é fator de correção de agrupamento. Tá? Ou seja, quantos condutores tem juntos. Olha lá, aplicar fatores de correção FCT, fator de correção de temperatura. Aqui, ó. Temperatura média ambiente. Tipo de isolação. Tá? Se no ambiente, se no solo. Tá? Então, olha lá. Se a temperatura média do ambiente é 10 graus, eu vou usar um fator de correção para o condutor exposto ao ambiente, né? Ou em grelha, ou em calha janelada, tudo, ó, 1,22 e 1,15. Tá? Ou seja, eu consigo conduzir, olha só que interessante, mais energia, porque está mais frio. Tá? Qual que é o meu padrão de trabalho? Está entre 25 e 30 graus. A partir daí, a condução começa a ser menor. Então, eu tenho um fator de correção maior. Olha só, PVC, 60 graus de temperatura ambiente. Eu tenho meio. Ou seja, teoricamente, né, ou eu vou dobrar a minha seção ou eu vou diminuir a minha capacidade de corrente pela metade, dependendo do cálculo que eu vou fazer. Tá? Acima de 60 graus o PVC não é indicado. Pô, mas eu tenho uma situação acima de 60 graus, e agora? Eu tenho uma instalação numa laje que vai ficar exposta ao sol. Tá? Uma laje exposta ao sol no verão, legal, né? Você bota a frigideira lá, deixa ela lá, não fica lá, porque tá quente pra caramba, né? Aí você vai, quebra um ovo, põe na frigideira, deixa lá uns 40 minutos, bota um pingo de óleo, né? Ou se for uma antiaderente, deixa uns 40 minutos, o ovo frita, até mais rápido do que em 40 minutos. Né? E agora, o que eu faço? Bom, agora você tem que mudar o seu tipo de isolante, já que não tem outro lugar, o cabo vai ter que passar por ali, né? E ó os fatores aqui, ó. Ele suporta mais até 80 graus. Acima de 80 graus, passa para outro método de instalação, porque aí não dá. Tá? Então, alguém pode falar, pô, professor, mas isso acontece? Pode acontecer. Imagina que por algum motivo, eu não sei qual, você tem uma instalação de um elemento com laje, por exemplo, tá? Né? Que para uma proteção de infiltração vai receber uma manta asfáltica preta, né? Lá em Teresina, né? Aonde quando faz frio faz 30 graus, lá é 35, 37, né? Tem gente que adora, tem gente que começa a se sentir bem em torno dos 30. Eu, em torno dos 30 graus, eu já começo a derreter. Passou de 28, eu já não estou muito legal. Mas tem gente que gosta, tanto é que tem gente em Teresina. A minha opinião é que aquela cidade ali tinha que ser abandonada. Tira daí e bota num lugarzinho mais frio, porque não dá não, mas tem gente que gosta. Né? Então, fazer o quê? E aí o cara monta lá um negócio, né?
Ah, não vou gastar nada com telhado, o pé direito aqui é alto, com 6 metros de pé direito, não tem problema. É laje impermeabilizada e manta asfáltica em cima, e ele nem vai colocar aquela manta aluminizada, que a manta aluminizada diminui a temperatura, por quê? Por ela ser aluminizada, né? Ela é reflexiva. Não. Manta preta. Bacana. Você vai ver a temperatura na laje lá passa de 80 graus, ô filho. Esquece, você não vai colocar instalação aí. Tá? Aliás, o piche derrete em cima, né? A manta asfáltica, o asfalto fica líquido lá em cima. Né? Para garantir que ele vai entrar em todas as festas e impermeabilizar direito. Então, você vai chegar pro cara e falar, desculpa, instalação elétrica lá na laje não vai dar para fazer não. Tá? Outra coisa, teto, embora não seja aplicação residencial, mas teto de galpão. Às vezes eu tenho um galpão de uma telha de fibrocimento escura, né, marrom, que já ajuda pra caramba, né? Quanto mais claro, menos quente. Quanto mais escuro, mais quente. Né? E alguém chega e fala, olha, pendurado lá no teto, que é um lugar legal, eu vou ter ou o meu bandejamento, né? Alguém pode falar, olha, mas entra a pomba dentro, e a pomba, ela produz dejetos ali. Então não pode ser aberto, porque eu não quero dejeto caindo em cima do fio e atacando o isolante do fio. Tá bom, então bota uma calha fechada. Legal. Uma calha metálica fechada no teto de um galpão. Né? A temperatura dentro do galpão, ao nível das pessoas, está ali a 35 graus no dia de calor. Só que junto do telhado lá, a temperatura passa de 60. Opa, esquece, não vou usar isolamento de PVC. Não dá para fazer instalação por outro lugar? Não, vai ter que ser lá em cima. Bom, vou ter que usar um isolamento mais caro, se é que os cálculos lá do pessoal da térmica, né? E aí é que entra o pessoal de civil, né? Não chegar e falar, não, ó, lá em cima vai passar de 80 graus, vai ter que arranjar outra maneira. Ou eu vou ter que fazer uma instalação com condutores expostos, né? Sem isolamento, que aí não tem problema com a característica de isolamento, né? E protegidos. Então, outra maneira. Tá? Então, temperatura, senhores, é o principal problema, eu diria, de tudo. Tá? Você quer descobrir se alguma coisa está funcionando bem? Vê se ela está esquentando. Tá? Se estiver esquentando dentro da especificação, ótimo. Tá? Funcionando, que é uma maravilha. Se ela estiver esquentando além da especificação, ali você tem um problema. E isso vale praticamente para qualquer coisa. Tá? Isso vale para mecânica, né? Hoje, as divisões de diagnose das grandes empresas, elas fazem o quê? Elas fazem leitura térmica nos equipamentos. Tá? Para quê? Para saber se aquele rolamento ou aquela bucha, né, não está sem lubrificação ou já não passou da vida útil. Por quê? Porque está quente. Né? Mecânica, elétrica. Tá? Os senhores pegam duas chapas condutoras. Elas têm cada uma tem um furo. Então você encosta uma na outra, alinha os furos, coloca um parafuso e aperta. Tá? Se você apertar de leve, só para encostar a porca ali, a hora que você começar a conduzir corrente para valer, você vai ter uma resistência ali no contato das duas chapas e isso vai começar a esquentar. Se você pegar e der um torque adequado, existe tabela para isso, no parafuso e na porca ali, você vai aumentar a condutibilidade elétrica, reduzir a queda de tensão e reduzir a condutibilidade térmica e reduzir a geração de calor. Tá? E aí encaixa o exemplo que experiência de vida de hoje. Estou aqui fazendo os meus estudos aqui, né? Preparando aula, tudo. Toco o telefone, meu pai. Ô, Wander, dá para você dar um pulo aqui em casa? Eu tô com um problema aqui. O problema é, precisa dar uma olhada na rede elétrica aqui. Eu falei, tá bom, vou lá. Né? Aí chega meu pai e minha mãe, né? Eles não são assim tão religiosos, vamos dizer assim, né? Tão místicos, né? Mas só faltou falar, olha, tem um fantasma aqui dentro da casa. Eu falei, como assim? Aí você pega, liga uma lâmpada de baixa potência lá no corredor, né? Lâmpada
pequenininha, né? Acho que era 4 watts, fluorescente compacta no corredor, só para iluminar o corredor. E ela começa a cintilar, a piscar. Aí você liga a lâmpada da cozinha, ela acende mais forte. Você desliga, ela fica mais fraca. Ligou a geladeira, ela acende mais forte. Aí você fala, meu Deus, tem um fantasma lá na casa, né? Então, tá uma assombração aqui, o que está acontecendo? Bom, e comecei, faço medida daqui, faço medida ali, fui no quadro de luz, medi, inicialmente estava tudo bem, cada fase com 110 volts, maravilha. Quando aconteceu isso, eu fui medir uma fase com 110, a outra com 85, eu falei, epa, tem algum problema aí. E é bom, por quê? Porque eu tinha um problema no quadro de entrada, e isso acontecia nos fios que chegavam no quadro de entrada, no primeiro ponto ali de chegada. Falei, bom, então o problema não é aqui, é antes. O que eu tenho antes? A chave geral, os fusíveis de cartucho e a unidade de medição. Fui lá olhar. Na chave geral, né, numa das fases, um parafuso tinha se afrouxado. Aquela chave só tinha 40 anos montada ali, então um dos parafusos se afrouxou. Tá? Você olhava a haste da chave, uma era cor de cobre, clarinha ali, vermelhinha, a outra já estava marrom. Se olhava a base dela, tinha até uma crosta ali. Deu outra, medi, tá? Aqueles 35 volts, 35 35 não, aqueles 25 volts entre os 85 e os 110 estavam caindo em cima daquele ponto ali. Com muito cuidado, né? Soltei aí, é um problema porque você tem o quê? Você tem o relógio e entra na chave. Então você vai estar trabalhando com uma linha viva que não tem como desligar. Então, tomei lá os devidos cuidados, retirei relógio, retirei aliança, né? Consegui lá 2 elementos isolantes bons. Então, o que eu fiz? Soltei o cabo que vinha do relógio para a chave, coloquei um isolante nele. Não foi fita isolante, tá? Eu peguei um tubo de PVC com uma luva na ponta. Então, eu peguei, levantei o fio com alicate e coloquei o tubo de PVC ali, que mesmo no movimento ou no esbarrão, eu não ia ter contato com a linha viva. Senhores, só façam isso se os senhores se sentirem confiantes e experientes. Não vão se meter a tentar trabalhar com o que vocês não conhecem. Tá? Estou falando da minha experiência porque já tenho certo tempo de experiência nisso aí. Mesmo assim, sou tremendamente medroso porque o meu negócio é eletrônica, não é elétrica. Embora consiga trabalhar com elétrica numa boa. Soltei um cabo, soltei o outro, soltei os cabos de saída, aí já estava desenergizado, tirei a chave. Tá? Você pegava um dos pedestais do fusível, né, fusível de cartucho, firme, o outro, bom, mole. Bom, resumo, tive que desmontar, né, um parafuso realmente estava super frouxo, tive que desmontar tudo, resolvi recuperar a chave, tinha material para isso, então limei ali os elementos de contato, né, ainda deu para salvar, montei novamente, apertei com um torque adequado, reapertei a chave inteira, porque todos os parafusos que tinham essa função estavam aí pelo menos com meia volta de frouxura, tá? Deu para dar meia volta em cada parafuso numa boa, teve um ou dois ali que deu para até mais de meia volta, tá? Quer dizer, aumentar a pressão de contato. Montei de volta no lugar, ligamos tudo. Aí pegamos a maior carga que tinha lá, o chuveiro, deixamos o chuveiro ligado uns 2, 3 minutos, né? Medi para ver se tinha alguma queda de tensão, resolvido o problema. Então, senhores, estou falando aqui de um exemplo de instalação, tá? Que alguém pode dizer, ah, professor, mas isso é uma instalação velha, sim, mas você pode ser chamado para verificar uma instalação nova antes de ligar. Tá? E aí, tem algumas coisas que você tem que sintonizar. Instalação sem carga, desliga todos os disjuntores, qual que é a tensão de entrada? Ah, ó, tem 240 volts de fase-fase e 110 de fase neutro. Maravilha. O que eu faço? Ó,
vai ligando carga. Liga a lâmpada, liga, né, basicamente iluminação. Tá, tudo bem, tudo se manteve, tá. Tem chuveiro? Tem. Liga o chuveiro. Lembrando, né, procedimento de ligar o chuveiro. Chuveiro desligado, uma potência mínima para ter o disjuntor desligado. Abre e deixa circular água, deixa ele se preencher com água. Preencheu com água, aí você energiza. Desliga o chuveiro, liga o disjuntor, tá? Ou aciona lá o sistema de controle para ele estar energizado. Põe no máximo e deixa funcionar ali 1, 2 minutos. E mede a tensão, né, nos ramos de saída. Que você está impondo uma carga no circuito. De repente, olha, tinha 240 volts aqui, de fase a fase, 230, 220, sem carga. Eu liguei o chuveiro, caiu para 180. Opa, para, que você tem um mau contato no meio do caminho. Aí alguém esqueceu de apertar algum parafuso de alguma conexão. Embora o sistema seja robusto, né, caso da casa do meu pai, aí aquilo ali estava fritando ali há alguns anos, provavelmente. Agora é que chegou num ponto que começou a dar problema. Mas você pode ter o azar de ter um mau contato num ponto não muito assim seguro. Lembra aquilo que eu falei? O colega, acho que foi quem que conversou sobre isso com a gente a aula passada, senhores. O que é isso? Foi não esqueço. Acho que ele não está presente. Tá? Acho que foi o Carlos, uma coisa assim, que disse que no manual da ducha vinha pedido o quê? Para que se fizesse a instalação com emenda direta. Tá? E foi o que eu falei para ele. Tudo bem, emenda direta. Toma cuidado, porque não é descascar 2 centímetros de fio grosso e emendar 2 centímetros de fio que você vai garantir um bom contato. Muitas vezes a pessoa quer fazer isso e ainda quer esconder tudo dentro da caixinha, né, da caixa de conexão. Aí o cara colocou lá uma caixa menor que tem, né, 2x4, tá? Faz uma emenda curta, enrola um monte de fita isolante em volta e prensa tudo dentro da caixa. E liga o chuveiro no inverno. E daqui a pouco começa a sair fumaça dentro da caixa. Então, é aquilo. Além de uma boa verificação, tomar cuidado com a especificação de como você vai fazer o trabalho. Bom, voltando. Se for enterrado no solo, né, tem uma outra condição aqui, né, de temperatura. Aparentemente já está levando em consideração que o solo, nesse caso aqui, não dissipa tão bem calor, porque os fatores diminuem. Tá? Então, aplicação de fatores de correção de temperatura. Aplicação de fatores de correção, né, de agrupamento. Olha lá. Então, eu tenho as referências, né, e forma de agrupamento. Então, eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, 6... quantos cabos estão dentro do mesmo conduíte, quantos cabos vivos, né? Olha lá. Em feixe ao ar livre ou sob superfície, embutido em conduto fechado, em condutor fechado, né? Métodos de A a F, está aqui o fator, né? Olha lá. Camada única sobre parede, piso ou bandeja não perfurada e prateleira. Está aqui. Né? E assim vai, né? Camada única no teto. Né? Camada única em bandeja perfurada. Camada única sobre leito, suporte, etc. Então, você tem aqui os fatores e vocês vão notando que quanto mais cabos eu tenho agrupados, né, menor é o meu fator e que provavelmente vai aumentar lá a minha corrente final. Tá? E aqui os métodos de instalação. Né? Dependendo da situação, né? Algumas envolvem todos os métodos, né? Aqui só para o método C, aqui métodos E e F. Né? Esses métodos a gente encontra onde? Lá, naqueles padrões de instalação. Né? Então, fator de agrupamento. Quantos cabos energizados, quantos cabos vivos eu tenho na minha estrutura. Cálculo da corrente corrigida.
Olha lá. Corrente corrigida é a corrente básica, aquela que eu calculei lá dividindo a potência pela tensão, ou a potência pela tensão vezes o rendimento vezes o cosseno φ, dividido pelo fator de correção de temperatura, multiplicado aqui embaixo pelo fator de correção de agrupamento. Tá? Então, quanto menor o fator, maior vai me dar a minha corrente final. Tá? Método simplificado de queda de tensão, watts por metro. Olha lá. Soma dos produtos das potências, distâncias. 110 volts, circuito a 2 condutores. Tá? Então, fase neutro, que são os condutores úteis. Né? Tenho lá o condutor de segurança, que não é contado aqui. Olha lá. Área do condutor em milímetro quadrado, S. Queda de tensão. Tá? E a somatória da potência em watts vezes a distância em metros. Tá? Então, por exemplo, cheguei lá, distância em watts vezes a distância, vezes a potência em watts vezes a distância em metros de um certo ponto, me deu 30.000. E eu aceito até 4% de queda de tensão. 30.000, ó, tá aqui, ó, 2,5 milímetros quadrados. Pego sempre o superior. Ah, deu 30.000, só que eu quero 1% de queda de tensão. Venho para cá, ó, 10 milímetros quadrados. Então, depende de qual a sensibilidade que eu vou ter à queda de tensão no meu sistema. Tá? Existem equipamentos que aceitam uma faixa bem larga de variação de tensão. Existem equipamentos que não. Que a taxa é mais crítica. Lembrando, eu estou indo de 1 a 4% interno, lembrando que lá no meu relógio, a concessionária fala que ela pode entregar até 7% a mais ou a menos. Então, se você pensar que num horário de pico eu posso ter 7% a menos e ainda admitir 4% de queda de tensão, tá? Se você fizer uma soma simples, aí dá 11. Né? E aí um circuito em 220 vai ter 23 volts de queda. Então, o meu chuveiro de 220 vai estar trabalhando com 199, 198 volts. Aí é inverno e o chuveiro não esquenta de jeito nenhum, e o cara não sabe por quê. Tá? 2 detalhes. Primeiro, está tomando banho em horário de pico. Fazer o quê? É o horário que sobra. Tá? Mas a instalação foi mal dimensionada. Tá? Então, tem que se levar uma série de detalhes em consideração. Tá? Senhores, nos meus relógios aqui são quase 15 para as 9. Tá? Eu vou fazer uma pequena pausa de uns 10 minutos. Tá? Bora que eu... vou fazer uma pequena pausa aí de uns 10 minutos. Tá? Volto daqui uns 10 minutos, ok? Se nesse início da pausa alguém quiser fazer alguma pergunta, não entendeu algum detalhe, por favor, se manifeste. Ótimo, senhores. A ausência de feedback também é feedback. Pergunta: estou falando sozinho ou os senhores estão aí? Beleza, professor. Oh, ótimo. Vai que a conexão Eu caiu. estou ouvindo o senhor, professor, só não tinha dúvidas. Tá certo. Vai que a conexão caiu e a tela ficou travada aqui. Eu estou tagarelando à toa e um monte de gente tentando entrar. Senhores, volto daqui uns 10 minutos, ok? Talvez um pouquinho menos agora. Valeu, mestre. Beleza, professor. E vou me ausentar por um instante aqui da mesa. Portanto, se vocês quiserem conversar entre si, tudo bem, pode até falar mal do professor que não tem problema.
Senhores, todos bem aí? Estou de volta. Oi, professor. Tudo bom? Não frutificou nenhuma dúvida? Não tem nenhuma dúvida? Não apareceu nenhuma dúvida? Bom, senhores, vou aproveitar agora, né, esse retorno aqui do nosso intervalo, tá? Agora que nossa sala está bem repleta aí, para recadinhos, né? Primeiro recado, até sexta-feira, ou amanhã ou sexta-feira, eu devo lançar uma atividade para os senhores fazerem para o dia 10, ok? Tá? Então, vocês vão ter aí mais ou menos uma semana para fazer uma atividade. Essa atividade vai estar aonde? O link para ela é uma atividade no Forms, né? O link para ela vai estar aonde? O link para ela vai estar na unidade 1, seção 1, aula. Então, tudo que eu for passar de atividade, recado, essas coisas, unidade 1, seção 1, aula. Tá? Então, vou colocar lá, vai ter um link, você entra, vai para o Forms, e lá tem lá um pacote de 10 questões, se não me engano, né? Valendo uma certa pontuação. Tá? Devo colocar lá a pontuação que vale. Né? Deve valer 500 pontos. Né? Então, nós vamos ter essa e até a P1, até antes da P1, nós vamos ter uma outra atividade. Tá? Nossa P1, né, será na semana de 27 do 9, agora 27 de setembro, até 1 de outubro. Né? Então, olhando aqui no calendário, a nossa P1 deve ser no dia 29, na quarta-feira, dia 29. Eu ainda não recebi qual a especificação, eu sei que ela vai ser online, tá? Ela vai ser pelo sistema, né, como foi no semestre passado. Eu não recebi aí quanto tempo vai ficar aberto, se vai ficar aberta 3 horas, se vai ficar aberta um dia, né? Mas já temos aí a data, né? E eu já sei também que eu devo apresentar uma outra atividade para os senhores, provavelmente aí para fechamento no dia 24. Né? Então, fiquem de olho, lembrando essas atividades, assim como o link para a prova, fora uma nova posição, tudo em unidade 1, seção 1, aula. Tá? Então, bom, dado esses recados, né, retomamos aqui a nossa aula. Estava aqui. Então, nós tínhamos parado aonde? Nós vimos lá, queda de tensão, né? Você determina a queda de tensão que você vai dizer que é aceitável, e você faz lá uma multiplicação da potência pela distância de instalação, né? E você consegue aí, de acordo com os valores obtidos, a bitola do fio. Né? Então imagina, eu tenho uma potência de um chuveiro, 6.000 watts, 6 quilowatts, e fiz lá as contas, descobri que esse chuveiro está a 12 metros do meu quadro de instalação, 12 metros de fio. Né? Então, 12 entre 6.000 vezes 72.000. Vamos ver aqui. 140, 70. Eu quero 2% de queda de tensão. Está aqui, ó, 16 milímetros quadrados. Se eu quiser 1%, 72.000, 25 milímetros quadrados. Se eu aceitar 4%, 6 milímetros quadrados. Então, peguei a distância, multipliquei pela potência, cheguei no valor, procuro aqui na tabela o valor logo acima. Então, aquilo lá, aliás, desculpem, aquilo lá era para 110, né? Aqui para 220, então talvez aqui seja onde se encaixaria o meu chuveiro. Tá? A anterior, né, era para 110. Isso se eu tivesse um chuveiro para 110 volts ou por exemplo, uma torneira elétrica. Ela vai ficar a 5 metros do meu quadro de distribuição, o quadro está bem próximo dela, e ela é de 4 kW, 4.000 watts. Né? Então, aquecedor bastante grande para uma torneira elétrica, mas dependendo
da situação é possível. Então, 4.000 watts vezes 5, 20.000. Né? 20.000 é o meu número. Se eu quiser aí aceitar 4% de queda, olha só o absurdo que dá. Fio de 1,5 milímetro quadrado. Nem pensar. Tá? Já vou adiantando que lembra que tomada de uso geral pelo menos 2,5. Tá? Agora, se eu pensar em 1% de queda, ó, já vou para um cabo de 6 milímetros. Tá? Então aí nós vamos ver daqui a pouco que vale o bom senso. Né? Não é porque essa tabela aqui disse 1,5 que você vai adotar 1,5. Tá? 1,5 milímetro quadrado, se você colocar uma carga de 4 kW, né, vai derreter o fio, vai derreter o isolamento. Né? Especialmente se for em 110, né, ou 127. Vou ser bonzinho, vamos pegar tensão maior, vamos pegar 127. 4.000. 31 amperes e meio. Tá? Então, isso aí não passe nenhum crivo aí de secção abaixo de 4 milímetros quadrados. Tá? Mesma coisa, só que para 220 a 2 condutores energizados. Tá? Então eu posso ter o neutro e o terra que não vão ser energizados, estão ali só para segurança. Né? Os valores mudam um pouquinho. Também tem aqui a queda de tensão especificada. Né? A mesma coisa. Alguém pode falar, professor, agora eu tenho lá a minha torneira elétrica em 220 volts, tá? A 5 metros do quadro, então, né, 4.000 watts vezes 5 metros, 20.000 watt metro, né? Posso usar o fio de 1,5 milímetro quadrado 220? Não. Lembra que pelo menos existe uma especificação que é 2,5 para tomada de uso geral. Aliás, para tomada de uso específico. Mesmo assim, se fizer os outros cálculos, provavelmente você vai obter uma bitola maior. Tá? Então, é sempre o maior e tenha bom senso, tenha cuidado, tenha sensibilidade. Tá? Não é porque alguma coisa, para uma carga de 4 kW deu 1,5 que você vai usar 1,5. Tá? Ah, professor, mas o quadro fica de um lado e a tomada fica 50 centímetros do outro. Só que esses 50 centímetros de cabo vão esquentar tanto, que é capaz que eles derretam tudo que está em volta. E, inclusive, derretam o próprio isolamento entre curvas entre si. Tá? Então, existe a especificação mínima, tomada de uso geral, 2,5. Respeita. Tá? Na dúvida, o maior, por mais que isso custe. Tá? Olha lá, exemplo. Né? Circuito 1, referente a uma tomada de uso geral para a torneira elétrica, estando a 6 metros do quadro de distribuição. Tomada de uso específico, TUE, para a torneira elétrica, estando a 6 metros do quadro de distribuição. Está aqui, ó. 5.000 watts, 6 metros, circuito 1. Circuito 2, refere-se a cargas de tomadas de uso geral. 3 tomadas de uso geral de 60 VA, estão posicionadas a 2, 3 e 5 metros do quadro de distribuição e uma tomada de uso geral de 100 VA a 8 metros do quadro de distribuição. Então está aqui, ó, 600, 600, 600 e 100. Sim? Não. A 2 metros, depois a 3, depois a 5 e depois a 8. Somo as distâncias aqui do ramo. Tá? E olha lá, circuito 3, refere-se à carga de iluminação estando a 8 metros do quadro geral. Uma carga razoavelmente pequena, né, 160 watts, a 8 metros. Alguém pode falar, pô, professor, mas se fizer a conta aqui, dá um cabo de meio milímetro quadrado, milímetro quadrado. Lembra que iluminação em mínimo 1,5. Não se fala mais nisso. Olha aqui, ó. Né? Nesse exemplo aqui, estamos usando lá watts por metro. Para o circuito 1, temos 5.000 watts a 6 metros, 30.000 watts por metro. Para os circuitos 2, somo as potências multiplicado pelas distâncias. Né? Então, 600 vezes 2, 600 vezes 2, mais 600 vezes 3, 600 vezes 1 mais 2, 3, mais 600 vezes 5, 600 vezes 2 mais 1, 3 mais 2, 5, e 100 vezes 8, 100, somando tudo aqui dá 8. Então,
fazendo o final 6.800 watts metro. E por fim o circuito 3, né? 8 metros, 160 watts, 1.280 watts metro. Tá? Não é por metro, é multiplicação. Admito, vou aceitar uma queda de tensão de 2%. Olha lá. Essa garota aqui, ó, 30.000 watts. 2%, 28, 30.000 está aqui. 6 milímetros quadrados. Parece sensato. 6.800 watts metro. 2% está abaixo dos 10.000, 1,5. 160 vezes 8. 1.280, também está abaixo aqui dos 10.000, 1,5. Então, olha aí. Ó. O circuito 1 utilizará um condutor de fase de 6 metros quadrados, o circuito 2 utilizará um condutor de fase de 1,5 milímetros quadrados, e o circuito 3 usará um condutor de fase de 1,5 milímetros quadrados. Perguntinha, tudo certo, senhores? Até aqui sim, professor. Então, tempinho para vocês pensarem e darem uma relembrada em alguns detalhes. Pensar um pouquinho. Pergunta, para ajudar, para direcionar os senhores. Qual é a bitola mínima que a norma indica para tomadas de uso geral e tomadas de uso específico? 2,5. E o circuito 2, o que tem? Tomadas de uso geral. O circuito 2 aqui está indicado com condutor 1,5 milímetros quadrados. Não está tudo certo. Né? Então, você está lá numa equipe, alguém chegou e falou, ó, fiz os cálculos aqui, ó, fiz lá pelo sistema do watt vezes metro. Deu isso aqui, tá legal? Você pega e fala, não tá não, filhão. Tá. Então, lembrando aqui, ó, né, instalações fixas em geral, cabos isolados, circuito de força, teu E e teu G, cobre, estamos trabalhando sempre com cobre, 2,5. Lembra lá do começo da aula, é possível obter um valor diferente para as seções mínimas de condutores para cada critério aplicado, porém, é importante salientar que a maior seção entre as resultantes deve ser adotada. 2,5 milímetros quadrados para cobre. Então, olha aqui, ó. Circuito 2 utilizará um condutor de fase 2,5 milímetros quadrados. Tá? Senhores, creio que todos estão com acesso ao AVA, né? Gostaria de lembrar que no AVA existe lá a pós-aula, e a pós-aula tem alguns exercícios. Tá? Então, não esqueçam, isso vale ponto, e é importante para os senhores irem se aprimorando, façam os exercícios da pós-aula. O livro, que os senhores podem baixar em PDF, tem no final lá também alguns exercícios. Deem uma olhada, não esqueçam de dar uma lida no livro e dar uma olhada nos exercícios. Tá? Professor, cai na prova? Pergunta padrão. Sim. Como é que vai ser a prova? Normalmente, as nossas provas são derivadas da onde? Lista de exercícios do livro, lista de exercícios do AVA e, eventualmente, alguma lista de exercícios que eu passo. Né? Então, vai ter um mundo de questões aí, né? Se você pegar aí 6 aulas no livro, cada aula com 3 questões, são 18. No AVA, cada aula tem mais 3 questões, são mais 18. Nós já vamos aí para 36. Mais as atividades do final, do fechamento, que tem mais 5 questões em cada fechamento de unidade. São mais 10. Já vai para 46. Aí eu lanço 2 listas, por exemplo, de exercícios, cada uma com 10 questões. Tá?
São mais 20. Já vamos para 66 questões. Então, vocês têm um mar aí de 66 questões para se aprimorar, para estudar. Lembrando que as questões da prova, em sua grande maioria, tá? Pode ser que uma ou outra seja um pouco diferente num tópico que não foi abordado ali e que seja importante, né? As questões da prova vão emergir desse mar aí, dessas questões. Lógico que não vai ser a mesma questão. Pode ser que uma ou outra, por ser uma questão importante, venha igual, né? Agora, questão próxima ou uma questão com uma relação muito próxima no assunto, na ideia, né? Talvez formulada de uma maneira diferente, né? Afinal, é aquilo, né? A prova também é um momento de evolução e de conhecimento. Tá? Isso não quer dizer que eu vou torturar os senhores na prova, nem que eu vou dar ponto de graça. Né? Fazemos uma avaliação, né, de uma maneira tal que consigamos aí os objetivos necessários. Senhores, chegamos ao final da unidade de 1, sessão 3 da nossa aula. Tá? Eu já apresentei os recadinhos, tá? Vimos aí uma série de detalhes na aula. Lembro aos senhores, devo subir entre amanhã e sexta-feira na unidade 1, sessão 1, aula, um link, né? Vai ter lá uma atividade para ser feita, provavelmente valendo 500 pontos, para vocês fazerem no Forms, com data final de entrega para o dia 10. Tá? Fico aqui aberto, se os senhores tiverem dúvidas, se algum detalhe os senhores desejam colocar. Se não, tá? Agradeço a presença de todos. Né? Hoje, excepcionalmente, estamos terminando um pouquinho mais cedo. Tá? Nossa aula deveria terminar daqui uma meia hora, mas como a coisa fluiu bem, tivemos poucas dúvidas, né? Nosso horário está um pouquinho reduzido hoje. Tá? Agradeço a presença dos senhores. Quem quiser colocar algum detalhe, perguntar alguma coisa, estou aqui para tirar eventuais dúvidas. Né? Se não houverem, agradeço a todos e boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite, professor. Boa noite, professor. Obrigado, hein, pela aula. Nada, boa noite. Bom descanso ou bom trabalho, não sei. Professor, obrigado. Boa noite. Opa, tem um neném reclamando. Falou, professor. Boa noite. Boa noite, Nilson. Obrigado pela presença. Bom descanso. É nóis. Bom descanso para o senhor também. Deus abençoe. Obrigado. André Quevedo, Isabela, algum detalhe a colocar? Alguma dúvida?